Bom, então tá, nós estamos resolvendo esse problema aqui. Nós temos essa tabela, e nessa tabela nós temos, ela é uma tabela com 3 linhas. 3 linhas implica que eu tenho um polinômio de segundo grau, ou seja, 3 menos 2, um polinômio de segundo grau. Quando eu faço a equação, né? Quando eu pego os valores de x, coloco no x. Quando eu pego os valores de y, coloco no y, eu vou ter um sistema linear, né? Aí, na hora que... Opa, agora foi lá adiante. Volta. Tá maluco? Isso aqui. Tá. Eu tenho um sistema linear. Tá maluco. Tá. Porra, esse negócio agora que deu pra me tirar do sério. Que é a minha superfície aqui que está irregular. Tá. Então, nós tínhamos que resolver esse sistema linear aqui, né? Então, peguei a tabela, fiz a suposição de que é um polinômio de segundo grau, porque são 3 linhas, polinômio de segundo grau, montei o sistema linear, resolvi o sistema linear por escalonamento, né? Então, eu estou chamando a atenção disso, daqui a um pouco vocês vão entender por que eu chamo a atenção disso, é por causa do formato dessa matriz aqui. A matriz aqui ela tem um formato muito importante. Então, eu obtenho esse sistema linear, né? E a partir desse sistema linear, eu resolvo ele por escalonamento. Sem novidades aqui, né? Menos L1 por mais L2, menos L1 mais L3. A mesma coisa aconteceu aqui. Resolvi por escalonamento, ou seja, aqui eu faço menos 9 sétimos, né? Faço o escalonamento. Chego que, né? Lembrando, isso aqui é bem importante, a gente saber quem é quem na nossa, quem é quem nessa matriz, né? Então, aqui eu tenho o A0, aqui eu tenho o A1 e aqui eu tenho o A2. Por que isso, né? Porque quando eu faço a matriz, né, eu tenho o A0, o A1 e o A2. Por multiplicação de matriz, este vetor ele vai encaixar perfeitamente aqui, ó. Então, o A0, o A0, o A1 e o A2. Tá? O meu A0, meu A2 é menos 0,19, meu A1 é 3,19 e o meu A0 é menos 5,85. Certo? Sem mistério. Isso aqui a gente já resolveu para o escalonamento, né? Fica como dica, exercício para revisar o escalonamento. Então, o que aconteceu? Se eu for lá pegar os valores, interpolei, que eu calculei. Então, eu peguei o A2 aqui. Peguei o A1 aqui. Peguei o A0 aqui. Se eu pegar exatamente o 3, ó, peguei o 3, substituir no lugar do x, que valor tem que dar? Ele dá exatamente o 2. Ele não dá próximo, ele dá exato. Ou seja, eu peguei o 3, substituí no polinômio, ele tem que dar exatamente o 2. Se eu pegar o 10, substituir no polinômio, ele vai dar exatamente 7. Se eu pegar 12, substituir no polinômio, ele vai dar exatamente 5. Ah, ou seja, a interpolação, quando eu pego os valores tabelados, eles dão exatos. A diferença do ajuste. O ajuste, ele não tem compromisso com a exatidão dos valores da tabela. Ele não tem nenhum compromisso. A interpolação dá exatamente em cima dos pontos que você tem. Então, o que acontece aqui? Eu fui lá no GeoGebra e fiz o gráfico, né, desse polinômio. Bom, é uma parábola. Por quê? Porque é um polinômio de segundo grau. Além de ser um polinômio de segundo grau, a gente vê que esse polinômio ele é um polinômio de concavidade para baixo, porque ele tem o
o valor, né, o coeficiente que acompanha o x ao quadrado é negativo. Né? Claramente, isso se manteve, né? Ou seja, tá certinho tudo. E nós vemos o seguinte, vamos ver os pontos. Né? O que acontece? Os pontos, quais eram? Era 13 e 2. Qual era o outro ponto? Era 7. Aqui eu não consigo enxergar. Era 10 e 7, exatamente em cima, e depois era 12 e 5. Repara, esse polinômio aqui, ele fecha direitinho, ó. Direitinho ele fecha em cima dos pontos da tabela. Isso é uma propriedade muito importante da interpolação polinomial. Ela dá exatamente em cima. Eu tenho 3 pontos, eu fiz uma parábola, passa exatamente em cima dos 3 pontos. Tá? Então, se eu quisesse saber quanto valia o x igual a 8, então eu vinha aqui, substituiria no polinômio e eu ia encontrar um valor. Certo? Então tá. Vamos ver o que acontece agora. Vamos aumentar a nossa tabela. Vamos colocar uma quarta linha. Se eu colocar uma quarta linha, né? 15 e 8. Qual é a regra? Eu tenho 4 linhas na minha planilha, na minha tabela. Eu tenho 4 linhas na tabela. O polinômio é do terceiro grau. Certo? Tenho 4 linhas. Polinômio de terceiro grau. 4 menos 1, 3. Então, faço o mesmo processo. No lugar do x, eu coloco 3, no lugar do y, 2. Então, 3, 9, 27. Agora, 10, 100, 1000. Né? Aí vai, 12, 144, 1728. 1728 corresponde a quem? A 12 ao cubo. Aqui, 15, 225 e 3375. Então, isso aqui corresponde a 15 ao cubo, né? Então, isso aqui corresponde a 15 ao cubo. Você botar lá na calculadora, 15 ao cubo dá 3375. Então, desta forma, nós temos agora um sistema linear, né? Um sistema linear. Nesse sistema linear, nós temos agora 4 equações e 4 incógnitas. Eu tenho A1, A2, A3 e A4. E aqui começa a ficar mais evidente o formato dessa matriz aqui. Né? Então, a gente repara que a primeira coluna é sempre 1. A segunda coluna é o valor do x. A terceira coluna é o x ao quadrado. A terceira coluna é x ao cubo. Por que é x ao cubo? Porque nós estamos trabalhando com polinômio de terceiro grau. Quantas incógnitas eu tenho? A0, A1, A2 e A3. Polinômio de terceiro grau. Ah, então, eu não quis passar trabalho escalonando, né? Eu não quis passar trabalho escalonando, então eu fui direto para o Silab. Eu fui lá no Silab, digitei a minha matriz, né? Lembrando, como é que a gente digita a matriz no Silab? Eu tenho a primeira linha, ponto e vírgula, né? Aqui daí eu tenho ponto e vírgula, passei para a linha de baixo. Digitei a segunda linha, aqui é a segunda linha, ponto e vírgula. Aí agora eu vou para, vamos ver se eu digitei certo, para a terceira linha. Aqui é a terceira linha, ponto e vírgula, e por fim a quarta linha. Aí eu fui para a matriz B, né? Então, lembrando, eu tenho um sistema linear. O sistema linear ele é escrito da forma AX igual a B, né? Vou voltar ali um pouquinho. Bom, lembrando lá do sistema linear, eu tenho a matriz A e eu tenho o meu vetor B. Então, AX igual a B. Então, ele é escrito nesse formato. Por isso que é importante a gente ter clara essa notação. Então, eu tenho o AX igual a B. Então, eu tenho o A, eu tenho o B. E como é que eu resolvo, né, o X? Como é que eu obtenho o X? O X, né, é a inversa de A vezes B, né? Ou seja, a gente inverte a matriz A. Então, eu venho aqui, resolvo o sistema. A inversa de A vezes B.
E aí nós temos aqui o sistema resolvidinho, né? Como é que era a minha matriz B? A minha matriz X. Vamos só para recordar. Como é que era a matriz X? A minha matriz X era o A0, o A1, o A2 e o A3. Então, esse aqui é o A0, esse aqui é o A1, esse aqui é o A2, esse aqui é o A3. A gente tem dúvida? Olhamos aqui, A0, A1, A2 e A3. Então, ele deu exatamente aqui, A0, A1, A2 e A3. Ele dá na ordem que a gente tinha escrito o nosso vetor X anteriormente. Sistema linear não tem mistério. Só espero que nos próximos semestres eu não escute que os alunos não sabem resolver sistemas lineares lá em circuitos elétricos, né? Já escutei isso bastante. Bom, então tá, fui lá no GeoGebra, digitei o polinômio no GeoGebra e aí ele me deu essa curvinha em vermelho aqui. Bom, ele me deu essa curva em vermelho e eu marquei, né? Eu vim aqui e marquei os pontos da tabela. Então, os pontos que nós tínhamos tabelado ali estão marcados aqui. 2, 10 e 7, 12 e 5 e o último 15 e 8. Ó, novamente, o polinômio deu exatamente em cima dos pontos da tabela. Por quê? Porque foi feita uma interpolação, certo? E uma coisa que é importante a gente ressaltar, né? Alguém já vem pode pensar assim, então ele está valendo para todo mundo. Esse polinômio, ele só vale do 3 até o 15. Tá? Esse resultado, ele só vale aqui. Antes do 3, depois do 15, olha, ninguém sabe o que tem. Ou seja, quando a gente resolve, quando a gente faz uma interpolação, a gente faz interpolação para a tabela. A gente não sabe nada de antes e não sabe nada de como vai ser depois. Só sabe naquele meio. Isso vale para ajuste. O ajuste ele só vale dentro daquele meio. Antes disso ou depois disso é especulação. Tá? Então aqui se especula e faz isso. Se vai ser isso, bom, isso é uma questão do problema que a gente está analisando. Mas entre x igual a 3, x igual a 15, tá? O polinômio está valendo. Fora disso, não dá para falar nada. Tá. Então tá, vamos olhar o seguinte. Quando nós tínhamos um polinômio de primeiro grau, nós tínhamos esse sistema linear. Quando nós tínhamos um polinômio de segundo grau, nós tínhamos esse sistema linear. Né? Então, 1 e 1, x1 e x2. Agora, nós temos um polinômio de segundo grau, nós temos pelo menos três valores para x, né? x1, x2, x3. E agora nós temos uma terceira coluna com o x ao quadrado. Quando nós tínhamos um polinômio de terceiro, quando nós tínhamos uma tabela com 4x, nós agora temos um sistema 4x4, né? Nós temos um sistema 4x4 e nesse sistema 4x4 nós temos agora uma terceira coluna que é a x na terceira, certo? Bom, então, essa matriz aqui, ela tem um nome. Ela tem um nome. Repara que ela tem o mesmo, essa matriz ela tem a mesma estrutura, né? Ela vai só aumentando e aumentando a dificuldade dela. A dificuldade não, o tamanho dela, né? Vai aumentando o tamanho dela e os números que estão aqui dentro vão ficando cada vez maiores, né? Bom, então, essa matriz tem um nome, ela é chamada de matriz de Vandermonde. Essa matriz, né, ela está diretamente ligada ao polinômio. Então, tem um conjunto de n pontos, xy. Então, tem n pontos, xy. Então, o polinômio descreve esse conjunto de
pontos. Ele é um polinômio de grau n menos 1. Tá? Então, aqui está meu polinômio de grau n menos 1. Quando eu faço a interpolação, o objetivo é determinar quem? Determinar o A0, o A1, o A2, até o AN menos 1. Eu quero determinar esses coeficientes. Então tá. Então, quando eu vou atingir esse objetivo, nós vamos recair num sistema linear. Nesse sistema linear, a matriz, né, desse sistema linear, ele tem esse formato. Ou seja, é uma matriz n por n. Eu tenho n linhas e n colunas. Então, nós temos nosso polinômio é um polinômio até o grau n menos 1. Então, nós vamos colocando a primeira coluna, a coluna do x na 0, né? X na 0 é 1. A segunda coluna é a do x na 1. A segunda coluna é a do x na 2. X na 3. Até a n menos 1. Ou seja, eu tenho n linhas. Então, eu tenho n menos 1 colunas. Potência, né? A potência vai até n menos 1. Seguindo aquela regra, né? O grau do polinômio é o número de linhas menos 1. Tá. Como é que nós vamos fazer isso? Eu já disponibilizei lá para vocês, né, esse código, tá? Eu disponibilizei lá para vocês esse código, e nesse código aqui, né, nós temos o quê? Vamos ver o seguinte. Tem uma entrada, vai ser uma entrada dos valores que vocês querem interpolar, ou seja, o x e o y, né? Ou seja, tem que ter 4 elementos para x, 4 elementos para y, porque eu estou entrando uma tabela de 4. E essa aqui é a entrada. A partir dessa linha verde, é tudo igual para todos os problemas. O que acontece? Aqui ele vai pegar o n. O n é o tamanho do vetor x. Pode ser do vetor y também, mas aqui eu peguei o x. O M é uma matriz de zeros. O que eu estou criando? Eu estou criando aqui uma matriz de zeros. Eu já estou reservando uma matriz. Tá? E os elementos dessa matriz vão ser, a princípio, nesse primeiro momento, compostos por zero. Então, como uma matriz ela tem dupla entrada, ela tem um i, tem um j, né? Tem um número de linhas e um número de colunas, ela é representada dessa forma. Tá? Bom, então ele vai percorrendo todas as linhas, vai percorrendo todas as colunas, e ele vai, então, preenchendo os elementos dessa matriz, né, com a continha xi, ou seja, ele vai no i, elevado a j menos 1. Vamos ver o seguinte, eu vou fazer eu deixei para vocês isso no Moodle. Vou fazer uma instalação para vocês. Eu deixei lá no Moodle. Vou abrir o Moodle deve ter. Já que a gente abriu o Moodle, você já tem a pesquisa aqui da CPA, né? Então, deem uma olhada nisso, que daqui eles têm o costume de trancar o Moodle de vocês. Vocês não fazem a pesquisa. Tá? Então, tá. Eu disponibilizei para vocês aqui, já está aqui ela, matriz de Vandermonde. Ó. Eu clico aqui, ela aparece aqui. Ó. É simplesmente para você fazer aquela interpolação, né? Eu venho aqui, copio, Ctrl V bem descarado. Vamos aqui achar o Silab. Aqui uma janela do Silab, vamos ver se eu abro a outra janela do Silab, porque o Silab tem várias janelas.
só ver. Deixa eu só ver se ele abre a outra janela. Vocês estão enxergando essa janela aqui? Então, eu fui lá no Moodle, copiei o arquivo, né? E vim aqui para o Silab. Então, vim aqui para o Silab, cliquei aqui no abrir editor, vai abrir um editor. Então, ele vai abrir o editor. Meu editor aqui está aberto. E eu venho aqui e colo. Simplesmente é Ctrl+C, Ctrl+V. E aí aqui eu faço a mudança. Aqui já tem aqui tem outros valores que eu estava fazendo, eu estava testando outras coisas. Quando eu mandei isso para vocês. Simplesmente isso. Você, quando vai mexer nesse arquivo, você simplesmente muda aqui. E você vai pedir a saída, né? Por exemplo, vou pegar aqui. Tá pronto. Quando você vai fazer a saída dele, você pede para ele rodar, e a saída dele aqui é I, né? Tá aqui o I. Então, não, esse aqui deu problema. Dá problema. Eu já me antecipei. Só dividir aqui. Vamos diminuir os valores aqui. Então, rodei. Ué, o que houve aqui? Nossa, tive uma sorte tremenda aqui. Tá, vou tirar um elemento aqui. Tiro 2. Bom, ainda continua me dando problema. O que eu quero chamar a atenção para vocês é o seguinte. Nesse programa aqui, ele não tem saída. Então, você vai ter que pedir a saída dele. Tá? Vou botar outro solo aqui. Menos 3, sei lá, 5 e 9. Ó, rodou. Professor, Ah, eu não sei se eu acho que o editor eu não estou conseguindo ver, não sei se sou eu. eu perguntei se vocês estavam enxergando. Aí ninguém me respondeu, eu fui indo. Vamos ver aqui. Acho que agora. Foi? Agora sim. Tá. Então, o que acontece? Obrigado. Valeu por avisar. Então, o que acontece? Você vem aqui, né, digita os valores da matriz, né, e aqui eu não programei uma saída. Por que eu não programei uma saída? Porque eu tentei várias vezes programar um print para a matriz e não deu certo. Então, eu deixei assim. Se alguém tiver uma dica de como fazer o print para sair a matriz bonitinha aqui, eu agradeço. Tá? Pode me passar e eu programo aqui. Fica a dica. Então, como é que eu faço print para ser uma matriz? Pesquisei um monte, não achei ninguém que me desse essa luz. Então, eu mandei rodar. Rodou aqui. Como é que eu vou fazer o print aqui? Eu simplesmente vou digitar. O nome da saída é I. Eu digito I aqui. Ali, ó. Aí a saída. Então, para esses valores... Não né? apareceu nada diferente, Celso. Oi? Aqui eu digitei outros valores aqui, ó. Repara que eu tenho diferentes valores aqui. Então, aqueles valores que estão lá, eles antecipam o próximo passo da aula. Tá? Então, eu digitei esses valores aqui aleatórios. Quando eu digitei esses valores aqui aleatórios, eu vim aqui e rodei. Rodei eles, aí eu estou chamando a atenção que ele não tem uma saída. Então, eu vou vir aqui e vou digitar o I. Que vai sair o I. O I vai sair, então, os valores, né? Valores de A. Então, vai ser os valores já prontinho. Então, que valor é esse? Esse aqui vai ser o A0,
Aqui vai ser o A1 e esse aqui vai ser o A2. Ele só risca aqui. Tá? Então, ele vai sair o A0, o A1 e o A2. Certo? Bom, é isso aqui que faz esse programinha. Tá, vamos voltar lá para a apresentação. O que aconteceu? Tá, beleza. Então, a princípio, nosso problema de interpolação está resolvido. Nós temos uma rotina no Silab que encontra a interpolação para a gente. E de boa. Ok. Beleza. Então tá. Então, por exemplo, nós temos um exemplo aqui. Se eu tenho um alongamento de uma mola, né? Esse alongamento dessa mola, ele ocorre em função da carga. Então, se eu obtenho o seguinte, aqui eu tenho a carga e aqui eu tenho o alongamento. Né? Então, o que ele pede? Estimar o alongamento para o caso de ser aplicada uma carga de 7 kg. Então, você tem essa tabela. Então, tendo em vista todo esse processo, se eu for colocar uma carga de 7 kg, né? Qual vai ser o alongamento? E aí eu chamo a atenção. Poderia ser feito por interpolação linear? Eu ponho o 7 aqui e tenho o valor aqui. Poderia. Mas a questão é a seguinte. Quanto maior o grau do polinômio, mais precisa é a interpolação. Por quê? Porque eu vou estar considerando outras informações. Se eu for colocar uma interpolação linear, eu só estou considerando essa informação aqui. Mas se eu estou considerando o restante da tabela, eu estou considerando toda a informação. Certo? Então, toda essa correlação que existe entre esses dados, ele vai estar sendo, essa informação vai estar sendo agrupada. Tá? Muito simples. Eu tenho um polinômio, eu tenho quantos dados? Eu tenho 4 dados, certo? Então, se eu tenho 4 dados, o meu polinômio aqui vai ter que ser de terceiro grau. Né? Bom, se eu for fazer aqui a primeira suposição, eu tenho 4 linhas, então meu polinômio é de terceiro grau. Então, vai ficar 1A0 mais 1A1x mais 1A2x2 mais 1A3x3. Então, meu polinômio tem A0, A1, A2 e A3. Então, tá. Beleza. O que eu fiz? Eu fui lá, programinha, digitei o 2, o 4, o 6 e o 8 no lugar do x, no lugar do y. 1, 2,5, 5 e 6,3. Rodei e me apareceram esses pontos aqui. Né? Ou seja, eu digitei na tela, né, o i e apareceu A0, 2,7, a A1, menos 2,01, A2, 0,75, 675, para 3, menos 0,04. Tá? Então, meu polinômio, esse aqui. Esse aqui é meu polinômio. Quer dizer o quê? Se eu pegar o 2 colocar no lugar do x, vai me dar exatamente 1. Se eu pegar o 4 colocar no lugar do x, vai me dar exatamente 2,5. Se eu botar o 6, vai me dar 5. Se eu botar o 7, se eu botar o 8, vai me dar o 6,3. Se eu colocar o 7, fiz a continha, né? Ou seja, estava com preguiça, eu fiz o seguinte, botei x igual a 7. Se x é igual a 7, então eu digito I1, esse coeficiente, mais 2 vezes x, né? Mais 3 vezes x ao quadrado, mais 4 vezes x ao cubo. Né? Faço a continha, né? Se você pegar a continha, vai chegar onde? 5,93. Esse 5,93 está coerente, né? Está ali no meio. Certo? Então,
Aqui nós pegamos a interpolação para resolver um problema. Então, parece que tudo está perfeito, está lindo, mas não é bem assim, né? Por quê? Porque a matriz de Vandermonde ela é uma matriz muito temperamental. Por quê? Porque conforme, se eu tenho uma tabela com valores muito grandes, não vai ser fácil inverter ela. Não vai ser fácil resolver. Ela vai ser muito instável, tá? E aí nós vamos ter problemas sérios, certo? Então, por exemplo, eu tenho essa tabela. Nós temos n igual a 5, nós temos um polinômio de quarto grau. Então, nós vamos ter que fazer essa interpolação. Aí, lindamente, a gente vai lá, digita isso, digita tudo aqui, manda rodar, e ele diz que a matriz é quase singular e ela tem problemas. Se você quiser o determinante, vai dar um determinante muito grande. E determinante muito grande, né, também pode dar problema. E aí? Ou seja, interpolação nem sempre dá. Então aí o que aconteceu? Começou a pensar e várias respostas surgiram para esse problema. Tá? E a gente vai estudar só uma resposta para isso, que é o famoso polinômio de Lagrange. Tá? Existem várias respostas para isso. Polinômio de Newton, polinômio de Legendre, e tem polinômio interpolador para mais de metro. Mas o mais famoso é o de Lagrange. Tá? Antigamente eu trabalhava com o polinômio de Newton, mas acho o polinômio de Newton muito trabalhoso. O polinômio de Lagrange é mais tranquilo. Então, tá. Então, eu tenho os pares, eu quero obter um polinômio de grau n-1. Tudo igual, é a mesma coisa. O meu polinômio interpolador, né, e um polinômio, ele pode ser esse formato aqui. Isso aqui é um polinômio. Tá? Isso aqui é um polinômio. O polinômio ele pode ser escrito nesse formato aqui de Lagrange. Então, esse aqui é a forma de Lagrange, onde eu tenho o y vezes o L, em homenagem a esse nosso nobre amigo francês. Bom, a questão é, quem é o L? O L é esse negocinho aqui, ó. Aí apareceu esse símbolo, que ele é bem comum na estatística, né, na estatística pesada, que é o produtório. O produtório é a mesma coisa que o somatório. Aqui o somatório soma, o produtório multiplica. Então, o L é um produtório em cima e um produtório embaixo. Já vamos entender o que são esses índices, toda essa parafernália. E aí, então, abrindo cada um deles, a gente vê que a parte de cima do polinômio tem esse formato, e a parte de cima do L tem esse formato, e a parte de baixo do L tem esse formato. Certo? Recapitulando. Matriz de Vandermonde nem sempre consegue resolver os problemas. Então, nós temos que ter outra forma de interpolar. E a outra forma de interpolar é o polinômio de Lagrange. O que caracteriza o polinômio de Lagrange é o nosso amiguinho L. Antes de nós voltarmos para aquele problema que a matriz de Vandermonde não deu conta, vamos olhar para esse exemplo. Nesse exemplo, nós temos o seguinte. Nós temos um x, um f de x. O f de x é o nosso bom e velho y. Bom, então, ele é uma tabela de 3 linhas. Tem 3 linhas. Então, meu polinômio é um polinômio de segundo grau. Né? Aqui o professor tem que consertar coisas. Aqui é 0. Aqui é 2. Né? Meu polinômio é de segundo grau. Ou seja, a gente vai encontrar algo desse tipo aqui. Vamos perseguir isso aqui. Né? É um polinômio que tem que ter a potência máxima
potência máxima é de segundo grau. Quando eu coloco nesse formato aqui, que é o formato da interpolação de Lagrange, né, eu vou ter o seguinte, eu vou ter o y0, L0, mais y1, L1, mais y2, L2. Certo? Aqui é a soma. Então, nós temos que descobrir quem é o L0, quem é o L1, quem é o L2. Então, temos que calcular o L0, o L1 e o L2. O Y0, o Y1 e o Y2, a gente já tem ele, né? O Y0 é 5. O Y1 é 0. Então, esse aqui, esse aqui, esse aqui, esse aqui, esse aqui. Nossa dúvida está onde? Quem é o L1, é o L0, o L1 e quem é o L2. Tá. Eu vou fazer ele passo a passo, é o primeiro problema, mas não precisaria fazer esse aqui do meio, né? Por quê? Porque vai ficar 0 vezes L1. 0 vezes L1 é 0. Mas eu vou fazer o L1 para a gente tirar essa dúvida. Tá. Então, vamos, nós estamos quase terminando, vamos só fazer o primeiro produtório. Então, como é que fica? Acho que não vai dar nem tempo de fazer o primeiro produtório, mas vamos lá. O produtório, nós vamos considerar, né? Você tem que considerar o índice. Aqui meu índice, primeiro índice, é 0, né? Então, no lugar, nós estamos considerando o zero, o índice 0, ou seja, o x 0. Então, nós não consideramos o x0 em cima. E embaixo, o x0 ele encabeça o denominador. Bom, nós estamos terminando a segunda live. Nós temos agora uns 10 minutinhos de intervalo. Dê uma olhada em como eu fiz essa formulação. E às 9h15 nós retornamos e damos sequência à live, certo? Então, um intervalinho de 10 minutinhos, 9h15, retornamos, certo? Vamos lá, pessoal. 5 minutos, né?